Saudações, buscadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dialetos da Alma. Um intercâmbio de informações valiosas para você amar cada vez mais a sua segunda-feira. Eu sou Regina Penzo. E eu sou Felipe Queiroz. Juntos vamos percorrer uma jornada para trazer cada vez mais clareza, distinção, coragem e realização. E o tema de hoje está bem especial porque aqui, hoje, agora, a gente vai revelar o maior segredo na transição de carreira. Qual será que é esse maior segredo? A gente já deu alguns spoilers nos episódios anteriores, então, se você for bom de ligar os pontos, você já entendeu o que é o grande diferencial na nossa abordagem, o grande diferencial desse trabalho que a gente faz aqui nesse podcast, é o grande diferencial que foi pra gente também. Sim, com certeza. Não, e a gente teve aí esse último episódio que a gente falou sobre o desafio de dar os passos da liberdade. É um episódio incrível. Se você não ouviu os episódios anteriores, ouça, porque a gente falou muito sobre os desafios, os aprendizados, um pouco, né, do lado sombra de dar o passo da liberdade. Mas hoje a gente vai falar também do lado luz, né? A gente vai trazer luz, trazer consciência para essa grande etapa que é a transição de carreira e vamos revelar esse maior segredo nesse processo tão importante que tanto eu tive quanto o Fê também e que vocês possam também ter, caso seja o desejo de vocês. Essa busca pela sua essência, pela sua jornada rumo ao propósito, ela não pode ser só pautada ou só em uma busca ou só num evitar ou num trabalhar das sombras. Se você foca muito só em uma das polaridades, você acaba traçando uma jornada em desequilíbrio. Então, é aquela analogia de Ícaro, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E como que você entende, Rê, que são as perguntas-chave para você validar que essa jornada que você está imaginando, ela está num caminho legal, você está indo por um caminho bom? Nossa, e tem inúmeras formas, né? Inúmeras ferramentas. E muitas vezes não é que vai ter só uma transição de vida na carreira, durante a sua vida. Pode ser que você faça até mais de uma transição de carreira. Só que é importante sempre refletir se ela é viável, né? Quer dizer, o que eu vou fazer, eu posso ser ganho, né? Eu posso ganhar financeiramente para isso? É algo que eu amo fazer, que eu faço de forma leve, sabe, sem aquele peso. É algo que o mundo está precisando e é algo que eu sei, eu preciso também estudar sobre aquilo que eu vou aplicar. Então, a gente já falou em outros episódios do Ikigai. O Ikigai, ele faz essas 4 perguntas justamente para você achar ali o seu Ikigai, somando essas 4 perguntinhas. Então, é uma das formas que você pode, sim, começar a se conectar nesse processo de forma sutil, essa reflexão, para que você comece a desenhar essa transição de carreira mais conectada com a sua alma. Maravilhoso. Eu gosto sempre de fazer a analogia de imagina que você está indo para uma estrada e você não está olhando as placas. Então, quando você se faz essas perguntas, é como se você estivesse olhando para essas placas. Então, primeiro de tudo, você estabelece aonde você quer chegar, né? Qual que é, por exemplo, o seu estilo de vida ideal. Muitos mentores por aí, você vai ver falando, para você estabelecer qual que é o ganho. Quanto você quer ganhar? Mas é sobre isso? É sobre os ganhos ou é sobre um estilo de vida? Uma vida mais leve, uma vida mais conectada com a natureza?
Então, a partir do momento que você estabelece isso, estabelece esse norte, tá? O que eu quero é isso. Eu não quero trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, quero trabalhar 6. Quero ter 3 dias de folga. Não que isso vá acontecer de imediato, mas isso vai acontecer com o tempo. Pode ser que no começo você tenha que realmente trabalhar às 10, mas a sua meta não é para o começo. A sua meta é do meio pro restante da jornada. Então eu gosto sempre de trazer essas analogias para que a gente tenha cada vez mais clareza sobre os passos que a gente está dando na nossa vida. Então, por exemplo, eu quando fui tomar essa decisão de fazer a minha transição, eu me peguei não olhando para nenhuma das placas. Eu já tinha me conectado com o meu propósito, mas eu não estava olhando como que eu estava construindo as pontes necessárias para eu chegar até lá. Estava só ali, à deriva, nesse processo como um todo. A partir do momento que eu comecei a olhar para as placas, falei: "Nossa, isso aqui tá totalmente distante do que eu acredito, gente. Não, que eu tô fazendo aqui?" Porque eu percebi que o meu propósito era muito ajudar as pessoas a se conectarem com o propósito delas. E eu estava trabalhando numa empresa de games, que é algo que distancia as pessoas do propósito delas. Você fica ali num mundo simulado, num mundo virtual, e aí aquilo foi cada vez mais me corroendo e foi criando uma crise existencial. Eu falei: "Nossa, não tem mais como eu continuar aqui". O meu planejamento de carreira não foi de transição de carreira, não foi algo super estruturado, mas eu levei em consideração muito os sinais que a vida estava me apresentando, todas as sincronicidades, para me sentir seguro para dar o passo. Sim. Aí é muito importante, nossa, várias coisas que você trouxe, né? Então, por exemplo, essa questão de muitas vezes, eu quero um trabalho que me pague tantos mil reais por mês. Mas a pergunta não é nem o valor, é o que que você vai fazer com esse dinheiro, né? Que é esse estilo de vida ideal. Então, muitas vezes as pessoas não olham essas placas ou elas não se conectam com o que eu realmente quero com esse passo que eu tô dando. E aí eu gosto muito de uma reflexão que é falar quem você é sem dizer o que você faz. Essa reflexão que é quem é você além do seu crachá, né? Porque quem trabalhar no corporativo tá ali, vai para almoçar, todo mundo fica, né, olhando ali o crachá ou o cargo. Você vai em algum lugar, você se apresenta, nossa, eu sou, né? Minha última responsabilidade, eu era gerente de customer service de uma petroquímica gigantesca. Tá, mas quem é a Regina? Quem é o Felipe? Quem é você? Sem dizer o que você faz. Faça esse exercício, porque é aí que você vai começar a se conectar com a sua essência e olhar nessa estrada, né, Fê, que você trouxe, se essas placas que estão aparecendo, elas vão ter ressonância com você. Então, é importante olhar. E aí tem várias formas, né, de você dizer quem você é. Você pode olhar para sua história, você pode olhar o que que você gosta de fazer, o que você ama fazer. Tem as ferramentas de astrologia, né, então que dão também astrologia, numerologia e N outras que vão dar alguns indícios de algumas características. Qual é a sua história? Né, porque a sua história, ela pode ser eu tenho uma coach, uma mentora que ela fala: "É a sua medicina". É a sua história pode inspirar muito outras pessoas, sem dizer qual o cargo, onde você trabalhou, o que que você fez. Então eu deixo aqui essa reflexão que isso vai ajudar demais nessa jornada para a transição de carreira, para você olhar quem você é em pura essência, sem dizer, né, o que você faz, onde você trabalha. Amei isso que você falou, da sua história, a sua medicina. Na hora, eu lembrei do Steve Jobs na palestra de Stanford, que ele
sobe ali no palanque, ele fala: "Galera, eu vou contar 3 histórias, nada mais que isso, no big deal", ele fala. E aí ele só faz isso, e é um discurso ultra inspirador. E a gente tem esse poder também com a nossa própria história, né, e até aproveitando ainda esse fato aí, essa história mesmo do Steve Jobs, ali ele fala muito sobre ligar os pontos, nessa palestra. Quem ainda não assistiu essa palestra, deixa anotadinho aí para ouvir depois do podcast, onde ele fala: "É impossível você hoje olhar para tudo que você está vivendo e tudo que você viveu e ligar os pontos. Mas sempre vai haver um ponto no futuro em que você vai olhar para trás e tudo vai fazer sentido. Ah, por que que eu estudei tal coisa? Nossa, eu passei 3 anos estudando ali uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Ah, eu trabalhei 1 ano ali como vendedor, sendo que eu nem sou bom em vendas". Só que você olha para isso tudo e aí você começa a reparar que nada é por acaso. Ah, pegando aqui da minha história, porque, nossa, é uma salada mista a minha trajetória, de começar fazendo site, depois estou trabalhando com recursos humanos, e aí depois estou trabalhando com liderança, depois com treinamento e desenvolvimento, aí, sendo que eu estudei comunicação e marketing. Aí eu: "Caramba, por que disso tudo?". E aí, em diversos pontos na minha vida, eu comecei a olhar: "Nossa, olha, quando eu trabalhei com recursos humanos, isso me deu skills de olhar para o ser humano, como que eu faço uma contratação melhor, como é que eu avalio o desempenho da pessoa, como é que eu dou feedback". E aí, antes de ligar os pontos igual o Steve Jobs fala, eu não tinha percebido nada disso. Eu achava que toda a minha trajetória, boa parte da minha trajetória tinha sido em vão. Então, reflita aí você também, ligue os pontos, né. Vai haver um ponto no futuro em que você vai ter ainda mais clareza, ainda mais com toda essa jornada que a gente está passando juntos aqui no podcast, mas a todo momento você consegue fazer reflexões. Talvez você não consiga acessar o entendimento 100% do que aconteceu, muitas coisas vão ser desbloqueadas só a partir das oportunidades que vão se apresentar. Por exemplo, você abre uma startup e essa startup, ela exige todas as skills que você acumulou na sua trajetória como um todo. Aí as coisas vão fazer mais sentido. Então faça a reflexão, se alguma coisa na sua jornada ainda não fizer sentido, é porque ainda não chegou o momento de você usar. Perfeito, Fé. E quando a gente fala, né, fale quem você é, independente do que você faz, tá muito alinhado com isso, porque você vai olhando todos os aprendizados que você teve durante sua trajetória de vida. E aí, para você fazer a transição de carreira, isso acaba se tornando até mais, não vou falar mais fácil, mas mais leve, porque você começa a se dissociar daquele cargo, daquela função que você tá, e você olha por todos os aprendizados e você sabe que isso vai continuar, porque é mais um aprendizado em mais uma nova etapa que você vai ter da sua vida. Então, isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas que às vezes se paralisam, porque fala: "Nossa, mas quem sou eu, né, fora desse lugar?". Então, olhar para esses aprendizados durante sua jornada, se você teve uma experiência, 2, 3, em uma empresa, 2 empresas, áreas diferentes, isso é quem você é, são todos esses aprendizados que você teve, e isso você leva para sua jornada de vida. Então isso fica muito mais fácil. Mas agora, Fê, eu quero te perguntar, né, a gente começou falando do episódio que a gente ia falar do maior segredo na transição de carreira. E aí, qual é? Para você que está acompanhando a gente aí de forma atenta, sem colocar no 2x, já deve ter percebido que dentro da nossa fala
a gente aborda muito 3 linhas. A gente fala muito do racional, a gente fala muito do emocional e a gente fala muito do espiritual. E reforço aqui, a gente falou no episódio anterior, mas reforço aqui de novo, é impossível você se conectar com o seu coração, com a sua alma, se você não tiver clareza sobre como funciona a sua espiritualidade. Por que a sua espiritualidade? Aqui não existe a espiritualidade do Felipe e da Regina. Existe a espiritualidade e a gente respeita muito a individuação. Tem uma frase de um mestre sufi que diz: existem tantas formas de chegar a Deus quanto existem almas no mundo. Ou seja, existem 8 bilhões de formas de você se conectar. Você vai encontrar a sua própria ou já encontrou. E eu, caso você acredite que exista a possibilidade de você explorar novas perspectivas, eu deixo aqui o convite para que você se abra para esse processo, né? Que você se liberte das amarras, dos preconceitos, dos julgamentos, de nossa, tal religião aqui, isso aqui é coisa do mal. Ah, nossa, eu não estudo budismo porque eu não me conecto com a meditação, ou eu não medito porque eu não acredito em Buda. Ah, o meu Deus é diferente do Deus dos budistas. Então, a gente não vai aprofundar muito nesse tema agora de desmistificação da espiritualidade, mas só para já ir quebrando ou tirando alguns véus, por exemplo, no budismo, Buda não é um deus, é um ser como nós que se iluminou. Estudou, 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 se trabalhou, se conheceu e aí ele teve a iluminação. Então, os budistas não tratam Buda como um deus, então não tem conflito de interesse. É, Você que acredita num deus específico, por exemplo, o budismo, você já não precisa se preocupar, porque eles lidam muito mais com uma filosofia do que com uma religião. sim. E é importante você trazer essa abordagem, né, Fê, da espiritualidade, que a gente está trazendo muito, quando a gente fala de dialetos da alma, conexão com a sua alma, a gente acredita muito que é isso, que somos seres espirituais vivendo uma vida terrena. Então não tem como desconsiderar essa parte da alma, do espírito. E aqui, independente de religião, né, que é isso, eu acho que se uma pessoa quer seguir uma religião A ou B, ou não quer seguir nenhuma religião, o mais importante é isso, é como está a jornada de autoconhecimento de você mesmo. As suas atitudes, como está a integridade entre o que você fala e o que você pratica? Está em ressonância com a sua alma? Isso para mim é espiritualidade. É quando eu vou, busco conhecer a mim mesma e depois eu vejo quais minhas ações. Eu estou sendo benéfica com o todo ou eu estou sendo uma interferência no todo? De uma forma até, não vou falar negativa, mas de uma forma que não ajude na evolução. Então, quando eu estou estudando, buscando e ocupando o meu lugar, eu estou em linha com a minha espiritualidade, porque eu estou em linha com o que a minha alma veio fazer aqui. Então, muitas vezes, como que a gente conecta isso com a transição de carreira? A gente vê tantas pessoas com quadros, né, de saúde mental, que a gente falou no episódio 2, com ansiedade, insatisfeitas no seu trabalho, e isso vai levar para sua vida pessoal, e muitas vezes é o seu espírito que está gritando que não é esse o caminho a seguir. Então não tem como a gente negar essa parte espiritual como esse terceiro pilar da transição de carreira, porque ele é inerente a todo esse processo. A gente sim vai falar um pouquinho do planejamento, né? A gente passa por questões racionais, por um certo planejamento, a gente passa por questões emocionais, mas a gente não pode deixar de avaliar esse lado espiritual, que é essa conexão com algo muito maior que cada um de nós. Uhum, sim. É importante falar que
Desde muitos anos, desde milhares de anos, os seres humanos já entenderam que a busca pela espiritualidade, ela está dentro. Tanto que muitos templos na Grécia têm na entrada do templo escrito Temet Nosce, Hum, conhece a ti mesmo. É a maior forma que você tem para contribuir com você e com o seu entorno. Imagina se a gente tivesse ou se a gente trabalhasse numa empresa em que tá todo mundo olhando para dentro e se trabalhando e se conhecendo e meditando. Imagina como seria essa empresa. Teria alguma coisa diferente nisso ou não? Então, eu enxergo muito dessa forma também, Rê. A espiritualidade, para mim, também é esse olhar para dentro e como esse dentro está reverberando no fora, né? Como que eu estou me relacionando com a minha natureza e com a natureza. Não que exista separação, todos somos natureza. Segundo muitas linhas filosóficas, não existe separação, né? Ah, vou dar um pulinho ali na natureza. Não, você está o tempo todo na natureza, você é um animal. Então você está na natureza. E outra coisa, né? Ah, vocês estão falando aí de emocional, vocês estão falando de racional, vocês estão falando de espiritual, e o físico? Vocês não vão falar? Isso aí não é importante na transição? Na minha visão, o físico entra no espiritual, porque quando você entende que o seu corpo é o seu templo, não tem conversa. sim. Não tem diálogo. E, nossa, e o principal, Rê, e pessoal que está escutando a gente, o que a espiritualidade tanto mudou na minha vida? Foi eu parar de fazer as coisas porque é uma regra e passar a fazer as coisas porque eu entendo o quanto aquilo faz bem para mim e para o meu entorno. Muda totalmente a sua relação com a sua vida, com seus hábitos, com seus comportamentos, com as suas visões, das suas relações. Você já não faz nada por obrigação, assim como algumas religiões mais, numa linha mais de doutrina tentam: "Ó, você não pode fazer tal coisa, senão você vai para o inferno". Eu não faço as coisas porque eu não quero ir para o inferno, eu faço as coisas porque eu não quero tornar a minha vida um inferno. Sim. Não, exatamente, assim, é por isso que eu fui estudar xamanismo, né, tudo que você está falando, porque o xamanismo ele não é uma religião, então ele é uma filosofia mesmo que fala tem uma máxima no xamanismo, principalmente do caminho vermelho que eu estudei, que fala por todas as nossas relações, que é o Mitakoye Yasin. Uhum. E é como que eu me relaciono com todos os reinos, com a natureza, com o reino animal, com outros seres humanos, com o planeta Terra. Então, a partir do momento que eu estou em sincronia, em paz com isso, eu vou refletir também isso internamente, dentro de mim, né? Então, quando você traz essa questão de olhar o físico, para mim ele é extremamente importante também. Porque é lógico, a gente vai passar aqui por um planejamento de transição de carreira, numa parte até que eu falo, né, mais racional, eu tenho, né, minha formação engenheira me traz uma certa meu ascendente Capricórnio, aquelas essas coisas, mas não tem como a gente seguir só essa linha. Então a gente também não pode é que é essa junção desses 3 do racional, do emocional e do espiritual. Mas a gente também aqui não pode falar que a gente vai ficar só no espiritual, porque a gente precisa manifestar na matéria. Nós estamos aqui como seres humanos, nós vivemos aqui na matéria. Então, para quem conhece o mundo corporativo, trabalha bastante com a pirâmide de Maslow, das necessidades humanas. A base da pirâmide de Maslow, ela vai falar de condições básicas, que é você ter uma moradia, né? Você ter um corpo saudável, você ter condições para depois subir os próximos níveis rumo à sua autorrealização, aos seus relacionamentos. Então, se você não tiver essa base muito bem estabelecida,
É lógico que essa transição de carreira, ela vai ser muito mais desafiadora, porque você não tem um básico bem estruturado. Então aqui, acho que vale a pena, né, a gente reforçar isso. É lógico que a gente incentiva todas as pessoas que estão aí, não estão conseguindo ouvir esse chamado da alma, estão ouvindo e não conseguem se movimentar, primeiro tem que olhar, né, como que estão essas suas necessidades básicas. Estão ok? Aí sim a gente vai começar a ir também para os próximos passos, é um dos pilares que precisa ser avaliado e a saúde física é uma delas. Uhum. Maravilhoso. Eu, durante muito tempo, negligenciei as necessidades básicas dentro do meio de trabalho que eu estava inserido. E a partir do momento que eu ganhei consciência disso tudo, eu falei: "Nossa, agora que eu tenho consciência, nossa, agora eu vou cuidar do meu corpo, agora eu vou cuidar da minha mente". E já deixo aqui um spoiler. A aquisição de consciência não necessariamente vai gerar uma ação, não é uma regra. Então, não se cobre caso você se pegue tendo consciência e não fazendo. A gente faz isso a vida toda. Então, é muito mais um trabalho de investigação dos porquês, de a técnica chamada digging. Uhum, Você vai fazendo pergunta em cima de pergunta. Então, agora eu tenho consciência que eu tenho que trabalhar meu mental. Eu tenho que fazer algum tipo de terapia. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Não fiz ainda. Por quê? Por que que eu não fiz? Ah, não, porque eu tenho que pesquisar. Ah, não, porque eu ainda não me senti, não encontrei ninguém confiável. Por que você não encontrou alguém confiável? Não existem profissionais confiáveis no mercado? E aí a gente vai, eh, percebendo cada vez mais o que está sabotando o processo. Então, se algo está se repetindo por muito tempo, se abra para fazer perguntas. Você precisa entender a origem de tudo, porque senão você fica nesse mecanismo, nessa roda repetitiva de procrastinação, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, mas você só vai conseguir romper essa barreira a partir do momento que você fizer as perguntas certas. sim. E é muito interessante, né, a gente falou aqui um pouquinho sobre essa questão, né, da espiritualidade, falamos sobre essa questão das necessidades básicas, né, a gente se conectando, e aqui a ideia é como a gente cada vez mais pode se conectando com a nossa alma, buscando saber mais sobre os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades. Então, existem inúmeras formas da gente buscar isso, buscar um pouco sobre esses poderes ocultos que existem dentro de nós, porque isso são grandes fortalezas. São grandes fortalezas. Algumas podem ser conscientes para vocês, né? Então, para quem está acostumado a fazer análise SWOT, já vai estar ali no meu ponto forte. Mas quais são as oportunidades que a sua alma está querendo te trazer que você não está conseguindo enxergar? Existem formas de você conseguir enxergar isso. Vou dar um exemplo e aí eu vou passar para o Fê, porque o Fê tem ferramentas bem poderosas para isso. Mas, por exemplo, para quem gosta de astrologia, por exemplo, vai pegar o seu mapa astral, vai olhar ali, o que que eu tenho, qual é a constelação ou os planetas que eu tenho na casa 2 do meu mapa astral. A casa 2 ela vai falar de talentos, de dons. Então dá uma pesquisada. Então o que que você tem ali de talentos, de dons, já pode começar a dar uma das inúmeras ferramentas que existem. Eu queria saber mais de você, Fê. Quais são as outras ferramentas para a gente se conectar com esses poderes ocultos, esses talentos que a gente tem dentro de nós? Maravilhoso. Acho que o principal passo antes da gente ir para a ferramenta é você já ir trabalhando a sua mentalidade de abertura e de experimentação. Se permitir experimentar. Ah, eu não sei desenhar. E aí é por isso que eu não desenho.
não tem a ver com a habilidade, o gostar. Quantas coisas a gente não faz sem muita habilidade e gosta muito? Agora tá numa onda aí do beach tênis, né, É. a galera tá jogando beach tênis pra caramba. "Ah, não gosto de beach tênis porque eu não sei jogar beach tênis". Ué, você experimentou? Você tentou? Você se permitiu trabalhar toda a curva de aprendizado para ir ver se você gosta? Às vezes a gente tem a tendência de desistir no comecinho, porque tá muito desafiador. Por exemplo, eu quando comecei a tocar violão, nossa, era 10 segundos para eu conseguir montar o acorde aqui. Hoje é meio segundo, às vezes até menos. Então, ter paciência com o seu processo também é importante. Então já vira essa chavinha, já vira essa mentalidade. E a ferramenta que me ajudou muito, que me ajudou a descobrir faces dentro de mim que eu desconhecia, que foi a jornada de arquétipos, seja ela a jornada do herói, seja a jornada do louco, seja a jornada dos arquétipos junguianos dentro da psicologia, seja dentro da linha do tarô, dos arcanos, todas elas me ajudaram. Então não tenho, ah, Felipe, qual que é a melhor jornada que eu possa fazer? Depende do que você está buscando, depende do que você tem mais ressonância. Não existe uma jornada que é ideal para todo mundo. E esse é uma ferramenta que foi tão poderosa para mim que hoje eu ofereço essa jornada para as pessoas. E então, para as pessoas que querem se conectar com todas as potencialidades que estão aí adormecidas, eu recomendo muito Eu a jo também. a jornada arquetípica, porque existem tanto luzes quanto sombras que estão desconhecidas de você. E quando você faz uma jornada de arquétipo, ativando um arquétipo a cada semana, você vai se empoderando dessa força. E aí, a partir desse momento que você se empodera, vamos supor, você ativou o arquétipo do imperador ou da imperatriz. Naquela semana você vai viver todas as luzes e todas as sombras de um imperador. Então você vai conseguir se impor mais como imperador, você vai conseguir colocar limites nas suas relações, nas pessoas, mas pode ser também que você em algum determinado momento se torne mais autoritário. Uhum. E aí, não é culpa do arquétipo que você ficou autoritário. Ah, quando ele ajuda, foi É. foi foi o arquétipo, e quando atrapalha, também foi o arquétipo, nessa linha de, eh, explorar as potencialidades. Mas o que que eles fizeram? Eles só reforçaram algo que está aí dentro. Sim. O arquétipo não vai fazer nada do que você não faria. Ele só realça, é como se fosse um Ajinomoto das suas habilidades, dos seus dons. Então, se você, quer explorar essas potencialidades que habitam, me chama no Instagram, na DM do Instagram, tem lá o link na minha bio também, onde eu trago, ali, um linkzinho para você se conectar comigo. E caso você já conheça alguém que faça essa jornada também, fique à vontade para fazer essa jornada com outra pessoa, ou caso você só queira tirar algumas dúvidas também, a minha caixa de mensagens ali, meu inbox está aberto, porque, isso foi tão transformador na minha vida que eu quero deixar esse servir no mundo também, né. Maravilhoso, Galera, Fê. vamos explorar essa ferramenta, porque dá para você descobrir muitas nuances que estão aí dormindo, só esperando você se reencontrar com elas. Perfeito. Não, e muitas pessoas, eu conheci
a primeira vez dessa jornada de arquétipos você trazendo isso aqui, né, nas nossas conversas. E é interessante porque muitas pessoas que às vezes podem não ter clareza de algumas habilidades ou dons, vão se conectar muito mais, eu acredito, com algum arquétipo do que o outro. E isso vai ficar, vai acabar se mostrando, né, de quais habilidades ou quais formas que a pessoa também tem de atuar, trazer isso para sua história, para sua transição de carreira. Então Uhum. é incrível, eu recomendo, pessoal, procurem o Fê no Instagram. E vamos começar a falar um pouco do planejamento, então, de Vamos. transição, porque assim, tem bastante coisa, né? A gente abordou então a parte mais espiritual, que é um dos pilares, e que pra gente, a gente entende que é o nosso grande diferencial e foi o que nos motivou até de montar esse podcast. A gente falou dessa parte mais ligada às habilidades, às emoções, né? O que eu amo fazer. Então, tem essa parte mais emocional. Mas essa parte emocional, ela junta um pouco com esse planejamento, que é trazer um pouco mais para a matéria. Tá bom, como que eu vou fazer a minha transição, me planejar para uma transição? E a primeira questão, que foi o meu processo, né, e aí, eu quero trazer isso, porque para mim foi uma grande virada de chave. Eu lembro num processo de coaching, que eu tive que escrever esse manifesto da minha vida ideal, que a gente comentou até no comecinho do episódio. Fala como que seria minha vida ideal, meu dia ideal, o que que eu estaria fazendo, onde eu estaria, com que pessoas, como que era o meu trabalho, e você descrever isso. Eu faço esse convite para que você escreva qual é o que você imagina como sua vida ideal. Quando eu terminei de escrever, eu olhei e vi que a vida que eu estava levando não tinha quase nada a ver com o que eu tinha escrito. E aí isso virou uma chave na minha vida, me trouxe essa clareza. Opa, se eu continuar nesse piloto automático e nessa desconexão, como que eu vou chegar nessa vida ideal? Eu vou esperar o quê? Só a aposentadoria? E se a aposentadoria deixar de existir? E aí, faço o quê? Estou delegando pro governo, para outras pessoas, a minha vida ideal? Não. Então é importante trazer essa clareza, porque muitas pessoas, às vezes, né, eu vejo comentando: "Ah, eu quero fazer uma transição de carreira", pode não saber para que área vai, mas muitas vezes independente até da área, que a gente vai falar um pouquinho, né, desse servir, trazer essa clareza, mas é o para quê, que é a intencionalidade. Para Uhum. que eu quero fazer uma transição de carreira? Para se eu ganhar de repente R$ 100.000, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou viajar, eu vou ajudar pessoas, eu vou montar uma empresa, eu vou comprar uma casa, o que que eu vou fazer? Quando você começa a descrever isso, você começa a materializar essa transição de carreira. Muito. É um primeiro passo. Então, quando a gente falou de mentalidade, a gente falando, trazendo essa energia da materialização, o primeiro passo, antes de começar a traçar meta, olhar o financeiro, é o qual é a minha vida ideal. Então, esse é o primeiro passo que faz muito sentido vocês começarem a refletir. Interessante você falar sobre isso, porque a gente já falou aqui sobre o maior segredo na transição de carreira. E esse primeiro passo que você trouxe, Rê, eu enxergo muito como um dos maiores erros que as pessoas cometem nas transições de carreira, porque é aquela relação entre busca e fuga. Quando você traz essa intencionalidade, é uma busca. Quando a pessoa está olhando só para o que está ruim, ah, nossa, olha aí, eu tô ficando doente. Ah, olha, essa empresa não me reconhece. Ah, olha esse salário que eu recebo aqui. Você não está buscando nada. Você está fugindo daqueles problemas. Perfeito. Então, se você está começando a sua transição de carreira querendo fugir de problemas, já está começando tudo errado. Já está tudo errado, tudo Exato. errado. Reseta e começa de novo. A sua transição de carreira tem que começar por uma busca. O que você ama, o que você gosta, o que mais ressoa com a sua alma, o que você mais gostava de fazer na sua infância, na sua adolescência. Faz esse resgate e
essa busca passa muito por um resgate de quem você já foi ou um resgate de quem você é e ainda não sabe. Perfeito. E aí as pessoas falam tanto de propósito, que é isso, né? Então fala: "Ah, mas como eu vou ter clareza do meu propósito? Ou o que que eu vou fazer?". Olha para sua história de vida. Então, essa coach que eu fiz o processo, ela é minha mentora, e eu vou indicar um livro dela, porque eu admiro ela demais, ela me inspira demais, que é a Paula Abreu. Chama o livro Escolha a Sua Vida. Ela conta também como foi Uhum. o processo dela e tudo mais. E ela traz justamente isso que é o termo do medicina, que eu falei no começo do episódio. Então, olha para sua jornada de vida. Com certeza, muito da sua jornada é o que vai te conectar para inspirar outras pessoas e é muito grande a chance de que seu propósito está aí. Quais aprendizados que você teve durante a sua vida, vida pessoal, vida profissional. Então, está muito conectado com isso. Além, lógico, das ferramentas de autoconhecimento que a gente já comentou no terceiro episódio. Então, existem várias formas. Aqui a gente está trazendo mais uma forma de você refletir com o que você já tem, que é a sua própria história. Então, isso vai te conectar com algo muito maior para que você faça uma transição bem-sucedida, planejada, conectada e sem crise. Perfeito. E agora que a gente tem o quê bem definido, o que que a gente faz na sequência? É, não, aí tem várias etapas, né, gente. Então eu vou contar um pouquinho até do meu processo, porque a gente falou da pirâmide de Maslow aqui, que são das necessidades básicas, né. Então aqui na Terra a gente precisa da parte financeira, para a gente se manter, Uhum. para a gente ter uma boa moradia, para a gente se alimentar, para a gente ter nosso bem-estar, né, cuidar da nossa saúde e tudo mais. E depois que eu tive essa clareza dessa vida ideal, que eu vi que eu estava desconectada, o próximo passo que eu tomei, eu falei: "Tá bom", mas e eu ainda não na época eu não sabia o que eu ia fazer, eu fui olhar para a parte financeira, porque eu trabalhava numa grande empresa, eu tinha um ótimo salário, vários benefícios, e aí você abrir mão de tudo isso é um salto de fé. Né, então eu não tô falando assim: "Olha, larga tudo, vai, né, Hum. fazer o que te dá na telha", não é isso, né, a gente tem que trazer um pouco dessa racionalidade. E aí existem inúmeras formas, você precisa ter uma clareza de quanto que é o seu gasto mensal, por exemplo. Ah, você é solteira, solteiro, você, tem outra pessoa que você consegue dividir as despesas, seu companheiro, sua companheira, você tem filhos, não tem filhos? Qual que é o seu gasto mensal? E aí avaliar, bom, eu tenho algum pulmão reserva, dinheiro guardado, que possa suportar essa transição de carreira, ou não, eu não tenho, e como que eu começo a me estruturar para criar isso? Porque e aí eu vejo 2 cenários, né, eu vou falar no meu caso, quando eu fiz a minha avaliação, eu tinha ali no mínimo 6 meses que é o recomendável, né, de 6 meses a 1 ano, que é como se assim, se eu não fizer nada eu tenho ali aquele dinheiro para me manter. Mas é difícil o ser humano não fazer, só se você for tirar um sabático, aí é outra Uhum. coisa, né, que você precisa do dinheiro para se manter. Mas ter essa clareza do financeiro, de quanto você tem guardado, ou se você não tem, eh, quais são os gastos, às vezes, que você pode cortar por dia, coisas supérfluas, para que você possa fazer essa transição de carreira num certo período. Então, ter um planejador financeiro que possa te ajudar nessa avaliação. Então, essa parte financeira é muito importante, porque eu fiz uma pesquisa recente no meu Instagram e mais de 50% das pessoas, elas não fazem transição de carreira por causa da estabilidade financeira. E que, na minha opinião, essa estabilidade, ela não existe, porque você não sabe se no dia seguinte você pode ser mandado embora, você pode ter uma doença grave, né. Então existem várias coisas, então não jogue essa responsabilidade para a empresa, para o seu trabalho, e se empodere dessa sua parte financeira também, como mais um pilar para que você possa fazer a sua transição de carreira, Uhum. certo? O que que você acha, Fê? Certo. Eu enxergo muito o financeiro como
um, um agente sabotador. Se tivesse um 11º dos 10 que a gente comentou no último episódio, se você não ouviu o último episódio, episódio número 5, onde a gente fala muito sobre os agentes sabotadores, já coloca aí na fila para você se conectar com esse episódio que tá Tá. maravilhoso. Ali a gente aborda com bastante profundidade, esse olhar para o que está te impedindo de seguir, né? E uma boa estrutura financeira, né, do planejamento financeiro, vai te deixar cada vez mais confortável com essa transição. Acho que esse é o principal ponto, de você saber qual é o tamanho desse passo que eu estou dando. Porque enquanto você não fizer isso, se você fizer esse passo, der esse passo no escuro, vai ser um processo muito estressante para você. Muito. Eu entendo as pessoas que têm esse desafio com o financeiro, do controle financeiro, porque eu sou essa pessoa de: "Nossa, eu vou ter que fazer agora aqui a minha planilha de gastos, de custos, de investimentos". Nossa, para mim é um processo que eu não consigo ainda fazer com fluidez. Mas nesse ponto da transição de carreira, me trouxe um alívio tão grande a hora que eu fiz. Eu falei: "Nossa, é isso então? Então eu não posso gastar mais do que X, eu tenho X e eu consigo distribuir isso por X meses". A hora que eu tive essa clareza, eu falei: "Nossa, não tá tão difícil quanto eu imaginava". É. E eu acho que essa parte financeira, assim como outros quesitos que a gente falou, tem a parte racional de você olhar e ver quanto que você tem, mas tem essa questão da clareza, de sair do desconhecido. Então, é mais um passo que eu tô dando de saber: "Olha, eu preciso de", não sei, talvez, sei lá, R$ 10.000 por mês, então vamos supor, para 6 meses eu preciso ter 60.000, por exemplo, guardado. Eu tenho isso? Eu não tenho? Como que eu faço para ter? Você sai do desconhecido e você começa a tangibilizar mais essa parte financeira também, porque isso faz parte do processo. Tem muitas pessoas que aí é isso, é não olhar para isso, e aí isso vira um agente sabotador. Adorei, faz muito sentido isso. Então é cada vez mais você vai trazendo e gerando clareza para ser mais uma pecinha para te dar a coragem de fazer a mudança, Uhum, né. perfeito. E quanto ao servir, que a gente falou esse pouquinho do propósito, que é o como, né, Fê, eu vejo que vou falar no meu caso, Propósito eu é o quê? hum? O propósito é o quê? O servir é o como? Isso, perfeito, tá certo. Então o como, porque eu vou falar no meu caso, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu comecei a buscar e também me conectar com as sincronicidades da vida, porque as coisas começam a aparecer, né. E aí eu queria saber, assim, no seu caso, como que você fez quando você fez a transição para entender que era esse lugar de, né, criação de comunidades com propósito, porque existe um processo para a gente chegar nesse lugar, né. Como que você fez para chegar nesse lugar? Porque isso é Uhum, importante também, isso também faz parte da transição de carreira, a gente vê o como que a gente chega nesse lugar de servir, de estar conectado com algo que a nossa alma vibra. uhum. Maravilhoso. É até bom a gente trazer essa distinção entre o que e o como, porque essa é a maior pegadinha do encontro com o seu propósito. Porque eu vejo muitas pessoas nessa jornada de se encontrar com um propósito, e a pessoa quer que o universo traga para ela tudo mastigadinho, bonitinho. Traga o quê, o como, quando, quanto, quem, tudo. Todas as perguntas que precisam ser respondidas no plano de transição de carreira, a pessoa já quer tudo. E aí eu gosto de reforçar: o universo não vai te dar o como, o universo vai te dar o quê. Você nasce já com um conjunto de características. Você nasce com um ambiente que favorece algumas coisas, mas desfavorece outras. Por exemplo, eu gosto muito de Fórmula 1.
mas jamais seria um piloto de corrida, porque não tenho grandes habilidades físicas, e aí precisa ter essa aptidão, e precisa começar muito cedo, você precisa começar com 5 anos de idade. Eu não comecei com 5 anos de idade. Por exemplo, hoje querer ser um jogador de futebol, não é possível. Na idade que eu tô, tem que começar muito cedo. Então algumas coisas têm essas barreiras do tempo. Tirando essas barreiras do tempo, quando a gente fala de alta performance, tudo é possível. Você pode fazer uma transição de carreira para algo completamente diferente no momento que você quiser. Sim. Você pode estar com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, com 90 anos. E aí eu comecei a entender que o como estava comigo. Eu ficava lá num processo meditativo, e aí preenchia Ikigai. Eu: "Caramba, e agora? O que que tá acontecendo? Eu não consigo chegar aqui no meu propósito. Eu sei que tá relacionado aqui a a ajudar as pessoas a se conectarem com a sua essência, mas como?" Aí eu entendi. Falei: o como tá comigo. O dentro de qualquer linha de espiritualidade que você for estudar, qualquer religião, Deus nunca vai interferir no livre-arbítrio. Então, como que Deus chegaria para você, falaria: "Ó, seu propósito de vida é tal, você vai ter que se virar para descobrir, e é esse, com esses pontos e com essas vírgulas". Não existe isso, gente. Não existe propósito que você nasceu, você veio lá da cegonha, para não entrar em em divergências de visões religiosas, né. Você veio da cegonha lá e você vai fazer isso, pronto e acabou. Não, o seu propósito é você que escolhe o como você vai fazer tudo isso. E esse como passa muito pela experimentação. A hora que eu entendi que estava comigo, tá, então eu tenho que escolher o como. O universo me trouxe o que é esse conjunto de características que eu tenho e essa história que eu tenho, tá. Então, como é que eu pego a minha história, os meus dons, as minhas aptidões e transformo isso num servir? Então, eu comecei a ver que eu tinha tanta clareza nessa conexão e eu estava indo por uma linha tão distinta do que muitos autores e muitas pessoas e muitos gurus estavam dizendo, eu falei assim: "Nossa, eu acho que eu tenho uma habilidade especial aí de conseguir ter um pouco mais de discernimento de que o propósito é algo que é muito mais individual do que essas formulinhas". Uma vez eu vi um post no Instagram, um carrossel, encontre o seu propósito em Hum. 5 passos. Falei: "Como é que a pessoa vai encontrar o propósito num carrossel de Instagram? Não vai, não vai. O assunto ele é muito mais profundo do que isso". Então, a hora que eu entendi tudo isso, eu comecei a partir pra experimentação. Falei: "Deixa eu experimentar aqui, o que que funciona e o que que não funciona", porque vai ser o outro ser humano que vai validar esse seu como. Não vai ser você. Você vai escolher, mas quem vai validar vai ser o outro. Então eu comecei a testar. Eu fiz um evento de cacau com a Gabi Zorer, uma parceira, uma querida que eu tenho na minha jornada. Falou assim: "Ó, vamos fazer um evento de cacau?" E o cacau que é essa medicina que ajuda a expandir o coração. Falou assim: "Nossa, a pessoa está lá expandida, com seu coração expandido, com seu chakra aqui cardíaco, recebendo toda a luz do mundo". Falei: "Esse é o melhor momento de você falar sobre propósito". Aí eu conduzi uma meditação guiada para que as pessoas passassem por todas as etapas da vida dela, entendessem o que elas amam, o que elas odeiam, e ali eu tive uma confirmação absurda, porque foi um evento ali para 14 pessoas, terminou o evento, todas as pessoas que estavam no evento formaram uma fila para falar comigo no fim. Uau!
Aí eu olhava assim e falava: "Nossa, o que que esse povo tá querendo falar, né?" E aí todo mundo: "Nossa, irmão, consegui finalmente entender o que é propósito, consegui finalmente ter um discernimento, consegui resgatar coisas que eu tinha esquecido da minha infância, que maravilhoso, que poderoso". Então, é isso, é experimentar, é testar, é experimentar coisas diferentes. Também experimentei, por exemplo, fazer domos geodésicos, né, essas casas ecológicas, para ver. Eu nunca tinha tido a experiência de fazer algo manual. Falei: Deixa eu testar". Tô ficando muito no computador. Deixa eu sair um pouco daqui. É, ao mesmo tempo que para quem não trabalha com o computador só vê aquela possibilidade de trabalhar com as mãos, o contrário também é verdadeiro. Quando você vê, por exemplo, um carpinteiro ou um pedreiro, ele não enxerga a possibilidade de ele fazer alguma coisa no computador. E aí você fica falando: "Ah lá, poxa, se ele fizesse alguma coisa com o computador, ele seria tão, mais próspero, tão mais feliz". Agora olha para você e se vê fazendo coisas que não são no computador. Sim, Se liberte do computador também. E aí foi isso que eu fui fazer e encontrei ali um servir que, vai fazer total sentido com a vida que eu planejo. Eu planejo viver um dia numa casa e num espaço ecológico e sustentável, então não foi por acaso, como diz o nada. Steve Jobs. Nada nesta vida é por acaso, absolutamente nada. E ainda sobre servir, uma reflexão que eu já recebi de várias pessoas também é, por exemplo, né, eu estou me posicionando cada vez mais como uma mentora de vida e carreira. Então, existem várias pessoas no mercado que são mentoras de carreira, de transição de carreira, várias. Mas só vai existir uma Regina, que passou pelo mundo corporativo, que teve uma criação, que fez engenharia, que teve ali tem suas habilidades, que teve um burnout, que traz experiência, que traz a espiritualidade. Então, essa linha está muito conectada com o servir, porque cada pessoa é única. Cada pessoa é única. Então, quando você olha o que você quer ser, muitas vezes as pessoas, mas já tem vários, por isso que o nome do coach acabou, né, entrando numa banalização, porque muitas pessoas às vezes acham que é, sei lá, tudo a mesma coisa. Então, o convite que eu faço não se prenda só ao nome do que exatamente você vai fazer, e sim se conecte com a sua jornada de trazer essa conexão do seu propósito com o seu servir, que isso as pessoas sentem, né. Então, para mim, essa validação das pessoas é porque você está tão conectada com a sua alma e com a sua história que isso transborda o seu ser. Então, para mim, essa conexão do propósito com o servir é um transbordo da alma. E ainda dentro do planejamento, né, a gente falou aqui então de algumas etapas. Sim, é importante, eh, a disciplina, ter um plano, né, então muitas vezes você vai fazer ali então sua conta financeira, vai entrar em contato com as suas habilidades, os seus dons, é importante ter um plano. E esse plano, você pode traçar você mesmo colocando as suas metas, por exemplo, eu cheguei a colocar no meu Outlook a data que eu iria pedir demissão no mundo corporativo e eu fui traçando um plano até lá. E eu fiz isso com a ajuda de pessoas também, de rede de apoio, que é o outro item. Então, primeiro falando sobre o plano, a importância de ter quais são as micrometas que eu vou precisar seguir para fazer uma transição de carreira. Porque você está gerando cada vez mais clareza, está tirando um pouco, né, do buraco do desconhecido e trazendo mais para o conhecido. E Uhum, nesse ponto do plano, é importante você avaliar, se você não conseguir fazer isso sozinha, de ter alguém também para te ajudar, né, que daí entra, acho que a questão da rede de apoio não só no plano, mas de diversas outras formas também. A importância de você ter uma rede de apoio bem estabelecida durante esse processo. uhum. Total, total. Nossa, o quanto que a rede de apoio me ajudou nessa jornada, porque a gente faz um planejamento não para que tudo dê certo.
A gente faz o planejamento para minimizar os imprevistos. Algumas coisas não vão sair conforme o planejado. E aí é nesse momento que as coisas não saem como planejado que a rede de apoio entra. Então é importante você já ir mapeando aí um mentor, quem são as pessoas que já estão num grau de consciência que permitem que você tenha uma clareza maior sobre todo esse processo, quem já passou por uma transição também, quem a gente fala aqui no coletivo, aqui no Tribe Zen, a gente fala quem está uma oitava acima. Para quem conhece de música aí, que sabe das notas do piano, É, né, que você tem um dó aqui, mas você tem um dó que está uma oitava acima, que as notas se repetem 7 vezes no piano, de acordo com o número de oitavas que o piano tiver. Então, quem que tá uma oitava acima? Quem você admira? Essa pessoa você tem contato com ela? Não tem? Ela oferece algum produto? Ela oferece algum serviço? Então, é importante você ir se espelhando. E essa, pergunta do quem também me faz refletir sobre o para quem você está fazendo tudo isso também. De Não é só sobre o que eu quero. Ah, eu quero, fazer aqui um produto, colocar um produto no mundo que, vai fazer com que as pessoas, tenham vai ser um colírio especial aqui que todo mundo possa ter um olho azul. Tá, mas as pessoas querem ter um olho hum, azul? As pessoas querem ter um olho X, é uma é um exemplo absurdo, é, mas só para ajudar a ilustrar que não adianta nada o seu servir não ter demanda no no mundo, sim, precisa ser algo necessário. E o mundo está precisando de tanta coisa, a gente vai fazer algo que ninguém está precisando? perfeito. E é uma das perguntas do Ikigai, né? Uhum, Uma das perguntas do Ikigai é justamente, o que o mundo precisa? Porque eu posso exatamente, às vezes tem uma ideia mirabolante, mas não é o que o mundo precisa, e aí pode ser que isso cause frustração no final, né. Mas é bem importante isso que você trouxe também da de pessoas, né, que a gente está comentando, porque no episódio passado a gente falou sobre a ambiência, né, então é importante você estar também se você está buscando uma transição de carreira, por exemplo, para trabalho no corporativo, quer trabalhar com decoração. Vai frequentar ambientes de pessoas que trabalhem com decoração, vai estudar sobre esse tema, faça um curso, tenha, né, vai buscar mais sobre isso e estar próximo de pessoas que já vivem isso. E na parte aqui de todo o planejamento que a gente está falando, né, então você falou de mentoria, o que me ajudou muito no meu processo de transição, na época eu estava no processo de coaching, isso que eu já comentei, com a Paula Abreu, que ela virou minha mentora, e hoje, de tanta reflexão na minha história, é essa mentoria que eu estou montando justamente, né, que está no ar. Então, quando esse episódio for no ar, a minha mentoria estará com o carrinho aberto, a primeira turma, eu falo, são aí as primeiras joias raras que vão aparecer, justamente para trabalhar uma transição de carreira, trazendo esses 3 pilares que a gente trouxe aqui, né, olhando para a parte racional, olhando para a parte emocional, olhando para a parte espiritual, para justamente você ter alguém, e aí pode ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa, que você se conecte mais com a energia, mas buscar a ajuda de quem já percorreu esses passos, porque isso te ajuda nessa parte da coragem, de alguém que vai te ajudar a ter disciplina, a traçar esse plano. Então, essa rede de apoio, né, de ter um mentor, é muito importante para que você possa concretizar isso, essa transição sem crise, sem estresse, de uma maneira mais, bem-sucedida e mais planejada. uhum. Maravilhoso, tô ansioso. Eu também. Por essa ferramenta maravilhosa. Nossa, eh, você tem tanta ferramenta, que aí eu fico imaginando isso tudo compilado num lugar só, o poder transformar amor.
não é transformador. Transforma amor disso tudo. Então, Hum. nossa, sucesso. Se ressoou aí pra você, fica ligado lá nas redes da Rê, que tá bem especial esse programa aí, essa jornada. Sim, gente. E aí agora, acho que para finalizar, a gente para fazer uma transição de carreira, eu tenho certeza que você também ouviu muito, né: "Nossa, mas você é corajoso, Felipe, como assim? Você vai mudar, vai transitar". Eu ouvi muito isso: "Nossa, você é corajosa, vai sair de um cargo com um trabalho assim, mas você vai fazer o quê?", né, então É. E tem que como tomar até cuidado com esse corajoso que as pessoas falam, que às vezes elas estão querendo falar outra coisa. é. Falar: "Você é louco". Exato. Então, como fazer as pazes com essa coragem? Uhum. Porque para mim a coragem não é que todo mundo fala assim: "Ah, a coragem é a ausência do medo". Não, na minha singela opinião, não existe isso. O medo, ele sempre vai existir. Ele sempre vai estar ali porque ele é um instinto de proteção que todos nós humanos temos. Mas a partir do momento que eu começo a trazer clareza, tirar, né, sair o desconhecido e trazer de uma forma mais clara, mais objetiva, eu consigo caminhar para dar os passos. E aí a coragem parece que ela vai sendo construída, passo a passo essa coragem vai sendo construída, porque você está ali com um plano feito. Então essa coragem ela brota para que você possa sim dar esse passo e fazer a sua transição de carreira. Muitos autores falam do agir apesar do medo e não agir sem medo, e só que nem todos aprofundam como que você faz isso. E você faz isso a partir disso que a Rê comentou, né, você detalhando, você se sentindo seguro, você se conhecendo, né, por que que isso está gerando medo? Da onde vem? Esse medo é meu ou esse medo tá vindo de uma projeção dos meus pais? E ao invés de entrar também numa luta para combater o medo, por que que você não usa o medo como seu amigo? Porque qual foi a última vez que você se sentiu vivo mesmo, assim, que o coração bateu mais forte? Provavelmente teve alguma coisa de medo. Por exemplo, quando você começou um relacionamento novo, conheceu uma pessoa, nova para você se relacionar, você não estava ali cheia dos medos? Total. Friozinho na barriga, aquelas borboletas. E que gostoso que é isso, Sim. né? Então, olha que interessante, né, quando você vai fazer a sua transição de carreira, você vai se conectar com medo, você vai se conectar com essas borboletas. E aí, a partir do momento que você começa a usar tudo isso como uma bússola, e não como mais algo a ser evitado, essa jornada fica muito mais gostosa. Sim. Então é um convite até que eu faço assim, reflita. Qual foi a última vez que você fez algo muito corajoso? Que você estava ali confiante? E como você fez para acessar essa coragem? Reflita, pode ter sido, sei lá, você saltou de paraquedas, você fez algo inusitado. Então, o que te fez gerar essa coragem? Então, se conecta com essa energia que essa emoção, ela vai te ajudar também nesse processo de transição de carreira. Isso é excelente para desmistificar aquelas pessoas que falam: "Ah, mas eu não sou corajoso não. Ah, eu não sou corajosa não. Esse negócio aí de coragem não é para mim não". Mas aceita esse convite da Rê e olha para sua história, e olha quantas vezes você não teve que ser corajosa ou corajoso. Tá aí dentro, só que tá adormecido. Você só precisa primeiro reconhecer que isso aí tá aí dentro, e a partir do momento que você reconheceu, só de você lembrar, isso é muito dito na PNL também, na programação neurolinguística, só de você lembrar de algo, você já ativa aquela emoção no seu corpo. Então olha que exercício maravilhoso. Sim, perfeito. E não é necessário só ter coragem. Na coragem, ela vai te ajudar a você, né, entrar em ação, dar esse grande passo, mas também você precisa saber sustentar essa jornada. Mas esse é um papo para nosso próximo episódio. Eu espero, né, que vocês nos acompanhem. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre como sustentar essa jornada após transição de carreira.
fiz a transição. E agora? Aguardem. Se você curtiu esse episódio, não deixa de compartilhar com seus amigos, com a sua família, com seu cônjuge, com as pessoas da empresa. Imagina se as pessoas na sua empresa começassem a estar mais despertas para todos esses assuntos que a gente está trazendo aqui. Então, comenta aqui embaixo, nesse episódio, o que mais tocou a sua alma? Qual foi o item aí que falou, nossa, que você faz até o gestual aqui, isso, isso tocou. E anote tudo que a gente está falando aqui, anote, coloque em prática, faça os exercícios e entre em contato com a gente também, caso vocês tenham alguma dúvida. Sim. E se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo, siga o podcast Dialetos da Alma na sua plataforma preferida. Então, estamos aí no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast. Então, a gente aguarda aí o like de vocês, se vocês estão gostando, para ajudar também a disseminar mais esse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal, a gente vai adorar ter cada vez mais pessoas conectadas com a gente. Perfeito. E se você quer saber mais sobre transição de carreira conectada com a sua alma, com a sua essência, siga a @Regina Penzo com Z no Instagram. E se você quer saber mais sobre a potencialidade da sua alma, mais sobre a jornada dos arquétipos que o Fê comentou hoje, siga o Felipe no Instagram, @fe.kairos com um K. E é isso, pessoal. Gratidão, Fê. Gratidão, pessoal. Até o próximo episódio. Até.